Então, avançando para a quinta-feira, onde vamos para a porção final, os versos 16 a 18, e dizem assim: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja lida, porque seja também lida na igreja aos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Olha aqui que algumas coisas muito interessantes. O comentário bíblico adventista vai nos ajudar aqui, dizer que a carta ela foi escrita não a partir da cidade de Laodiceia, para ficar bem claro, né? Mas sim, era uma carta também escrita para Laodiceia. Dá-se a impressão de que ambas foram escritas no mesmo tempo. Então, podemos incluir a carta de Laodiceia junto aqui com a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Filemon, e também podemos dizer aos Laodicenses. Assim, ela era considerada e deveria ser lida uma carta, a carta de Colossos em Laodiceia, a carta de Laodiceia em Colossos. Quanto à identidade dessa epístola, não sabemos absolutamente nada. E o importante é que Paulo faz essa menção e certamente essa carta em algum momento se perdeu. Aqui é mencionado Arquipo. Ele é mencionado aqui e também em Filemon 2. Ali em Filemon 2 aparece Áfia, que se considera a esposa de Filemon, mas esse Arquipo talvez fosse filho deles, talvez. E aqui Paulo apresenta uma declaração de exortação, né? Então Paulo chama de companheiro de lutas, né? Aqui, olha, Arquipo, está aqui, ó. Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor. Então, talvez Arquipo estivesse em algum momento de fragilidade, fraquejando, né, no ministério, e Paulo faz uma chamada: fica firme, atento, você recebeu um ministério, não desanime, não é? Essa palavra que você recebeu do Senhor. Veja, irmãos, os ministérios entregues pelo Senhor, e é o Espírito Santo que faz isso, são significativamente importantes. Ninguém deve desistir, abrir mão de alguma coisa delegada pelo Senhor para a gente pensar, né? O fato de Paulo dizer a saudação de próprio punho, o que indicava isso? Indicava que Paulo estava demonstrando afeição, carinho pelos colossenses. Ele também ele dá um toque aqui de genuinidade. Essa carta fui eu mesmo que ditei, né? E quando Paulo termina aqui dizendo: lembrai-vos das minhas algemas, Paulo está dizendo que ele menciona isso para suscitar simpatia, compreensão e também para dizer: ó, apesar das minhas algemas, eu estou aqui ativo nas coisas do Senhor e estou também me preocupo com vocês. E assim os colossenses podiam uma vez mais sentir o seu amor, o seu carinho. E ele termina com uma das mais lindas expressões do Novo Testamento, que é a graça seja convosco. Eu fiquei pensando dessa forma, irmãos queridos, que a graça do Senhor possa ser conosco. Nós enfrentamos tantas lutas e dificuldades, e só a graça do Senhor Jesus para nos fortalecer. Eu não sei com qual desses personagens você mais se identificou, mas seja lá em que circunstância, seja um Arquipo que está meio que fraquejando, seja um Demas que deixaria o ministério um pouco mais adiante, seja lá em que circunstâncias for que você esteja, que a graça do Senhor Jesus seja suficiente, seja a nossa força a nos guiar, nos dirigir e nos abençoar. Se você passa por momentos difíceis como Paulo passava, que a graça do Senhor seja com você. Se você passa bons momentos de alegria, de contentamento, que a graça do Senhor Jesus seja com você, que a graça seja convosco. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.